Bom, eu vou fazer as perguntas, sintam-se livres de ambos responderem. É, eu quero muito perguntar sobre o aspecto em Porapopó de ele ser quase um filme mudo. Eu me recordo que ele tem algumas pequenas intervenções ali, de diálogos, mas ele é essencialmente um filme despido deles. As interações não se dão, né, pelo discurso falado, digamos assim. Eu queria muito que vocês comentassem sobre, enfim, o processo de decisão de criar uma narrativa que não é pautada pelo verbal, pelo dito, e também como foi integrar o elenco desde os mais jovens até os veteranos dentro dessa dinâmica. Essa primeira parte eu posso responder, né? Eu fazia um curso de roteiro para cinema, um pós-graduação, e, enfim, eu fui por muito tempo diretora de arte, figurinista na Globo, então eu venho da imagem, não da literatura. E eu tinha que fazer trabalhos para esse curso de roteiro, e eu tinha que construir um primeiro roteiro. Esse foi o meu primeiro roteiro, na verdade. E aí eu pensei em alguma que eu queria fazer alguma coisa que as ações a narrativa se movesse pelas ações, pelas imagens, não pelas palavras. E aí eu pensei, eu estava um dia andando de bicicleta na praia de Copacabana, e eu pensei, imagina uma família de palhaços vindo morar aqui e que se comunica de uma maneira de palhaço, sem fala, e que se veste sempre de palhaço. E aí surgiu essa ideia de construir uma narrativa nesse caminho. Só que eu, né, aí chamei o meu sócio para roteirizar comigo, o Rodrigo Parra, e a gente precisava, para filmar essa história, achar um diretor que já tivesse uma afinidade, um caminho, um trabalho com essa linguagem. Eu fiquei um ano indo em peças de teatro, procurando, e aí eu descobri a Companhia do Gesto, que o Luiz era o diretor, que já são atores que já dominam essa linguagem. O Luiz tem uma longa carreira nessa linguagem e também trabalhava na televisão, com séries, então era muito perfeito, e foi um encontro que a gente teve naquela época, né? Fizemos um pequeno curto, inclusive, para testar essa linguagem, e desde então a gente não se desgrudou mais. O Luiz me chamou para os trabalhos dele, eu chamei ele para os meus, e a gente já fez mais uns 10 trabalhos, né, grandes, assim, juntos desde então. E aí surgiu essa parceria. Agora, essa integração mesmo do elenco, o Luiz acho que pode responder melhor. Uhum. É, eu conheci a linguagem, assim, eu me apaixonei pela linguagem gestual com 18 anos. Eu conheci essa linguagem através do teatro e acabei entrando numa companhia que pesquisava, né, essa linguagem, desdobrando em outras tantas, e, e aos poucos fui trazendo outros elementos, né? Fui para a dança, então integrei isso como outra forma expressiva, fui para o circo, sempre tive uma paixão pelo audiovisual, fiz curtas lá quando era novinho e tal. Acabei que no meio assim desse caminho todo, aí me formei em dança, me formei em cinema e comecei a cruzar essas linguagens, né? Quando a Dê me convidou para estar à frente, né, dessa dramaturgia, né, gestual, sem palavras, foi muito bacana, porque foi uma oportunidade de trazer a dança, de trazer a música, trazer o teatro, trazer todo esse universo, o repertório, né, desse corpo que fala para a linguagem do audiovisual que tanto me apaixona e que eu acho que abarca, tem a possibilidade de abarcar tudo isso, né? Ao longo dessa trajetória, a gente, sei lá, pesquisou desenhos animados, pesquisou Shakespeare, pesquisou um monte de coisa e foi trabalhando tudo isso. E parece que no filme a gente conseguiu trazer todos esses elementos de uma forma muito balanceada, sabe? Então foi um prazer assim gigante fazer esse projeto. Os atores que dão uma base ali para o núcleo do filme são atores que já trabalhavam comigo, né, nessa linguagem. Outros tantos foi não, um primeiro contato, talvez. E,
mas não sei, tem uma mão que já consegue também colocar as pessoas nesse ambiente, e quando olha, elas estão ali e nem percebem que não estão falando, assim como o espectador acaba que começa a ver o filme, tem uma hora que ele nem se dá conta que ele não está ouvindo palavras, ele está fluindo na narrativa, né? Acho que é isso. E acho curioso como, digamos, a linguagem do gestual, de certa forma, rememora ao início do cinema e também a de várias outras expressões artísticas. E ainda assim, se a gente ver ela sendo executada na nossa contemporaneidade, ela pode até ser carimbada como algo experimental. Acho que muitos que podem assistir ao filme podem achar que ele é também experimental. Dentro dessa observação, eu quero muito saber em relação como tem sido acompanhar a repercussão do público. Eu percebi que o filme atravessou vários festivais, não somente nacionais, como também internacionais. Eu tenho muita curiosidade de saber se existe essa possibilidade de, enfim, acompanhar a reação de diferentes públicos e o que talvez vocês observaram como mais curioso em um específico. Eu não sei se que o filme ele começou a sendo exibido quando ainda estávamos nas normas, né, do distanciamento social. Aí eu não sei quanto isso talvez tenha afetado essa observação. Mas, enfim, se vocês pudessem compartilhar alguma em particular. Tem uma Deixa eu só coisa. antes de você responder isso, e o Alex chamou a atenção para o filme experimental, né? É tão bom quando a arte permite que realmente você experimente algo novo, busque, né? Se renove enfim, entre para a toca, né? Com o espectador, seja do que for, mas novas experiências, né? Não caminhos já tão definidos, tão traçados, sabe? É uma oportunidade mesmo. Vai lá, Bia. É, não, e é tão engraçado porque quando nós enviávamos para os festivais, uns dois festivais internacionais, ele não tem fala nenhuma em idioma nenhum. É tudo ou uma linguagem inventada, né, que a gente chama de gromelô, ou são interjeções, barulhos, ruídos, e tem uma pequena narração no início que explica um pouco a origem da família, mas não é nenhum diálogo. E eu mandava isso com a tradução dessa narração para o inglês. E uns dois festivais pediram as legendas, que a gente não tinha mandado, não perceberam, eu adoro isso, que não perceberam que o filme não tinha fala. As pessoas também, muitas pessoas, quando liam o roteiro, não percebiam isso. Isso é bacana, porque mostra como a coisa andou tão sensorial e de uma certa forma que elas entenderam e não se deram conta, né? Que realmente não tem nenhum diálogo e nenhum idioma. Então, isso é muito legal. E uma coisa assim que eu percebi nos festivais, que eu pude acompanhar, é essa relação das crianças com o filme. Né? É uma relação que eles atingem esse sensorial. Né? As crianças puderam fazer perguntas em alguns festivais, e as perguntas bem sofisticadas e do entendimento muito grande do filme. Então, os pais não tenham medo, podem levar essas crianças de todas as idades que elas acompanham o filme muito bem. Assim, é muito bonito ver a reação delas. Só isso já valeu a nossa experiência. Eu quero fazer uma próxima questão, puxando o Serginho para um profissional que eu acho que não é muito valorizado quando, enfim, se fazem entrevistas sobre filmes brasileiros, que é o compositor responsável pela trilha sonora. E aqui vocês contam com o Daniel Gonzaga, que eu acho que justamente pelo caráter do filme, acaba exercendo uma função muito especial aqui, que é de não somente, enfim, ambientar essas cenas que são construídas, mas até de quase se transformar em um personagem, no sentido de talvez. Eu não sei se é o correto dizer repor, né, o que não é dito necessariamente. Então, eu queria muito que vocês comentassem sobre essa colaboração com o Daniel Gonzaga, como
enfim, como se deu essa parceria e como foi, sobretudo no processo de pós-produção. Eu gosto muito de falar, né? Cinema, audiovisual, né? A gente fica muito atento, o visual é muito, a gente está habituado a isso, né? Não se dá conta. Me lembro disso mesmo, estudando, quando eu tinha uma matéria que era o som no cinema, nossa, como aquilo abriu a minha fronteira, né? E no gestual, o som é uma expressão muito forte, muito potente. O Dani já era um parceiro nosso, foi muito bacana como surgiu. O Dani estava compondo uma trilha para um espetáculo que a gente fez juntos, chamado Febril, um espetáculo de circo, que a gente tinha como base os 100 anos de solidão, do Garcia Marques. E a gente estava totalmente envolvido naquele processo, tal, tal, tal. E aí um dia eu e Denise, a gente tal, né, falou, cara, o Dani é o cara para fazer. E a gente estava num ensaio do circo e mostrou para ele um material do filme. E ele pirou com o filme e com a coisa da não palavra. Eu lembro que aí o diretor do circo mesmo lá chegou um dia, a gente estava nesse ensaio, ele viu a gente ali diante do computador, ficou super feliz, achando que a gente estava ali delirando com a trilha e a gente estava viajando já no Porocopó, assim, num mundo totalmente paralelo, sabe? O Dani mergulhou nisso, assim, de uma forma muito, muito intensa. Ele é um parceiro nosso de algumas criações, né? Ele encarnou exatamente isso. Assim. Tem coisa que assim ninguém sabe, mas ele falando, pô, tem momentos ali do filme que um instrumento é um personagem, outro instrumento é outro. Tem umas sonoridades que não são exatamente sons musicais, mas são sonoridades que ele entendia que isso animava, assim, trazia uma expressão ao personagem, umas particularidades assim muito muito ricas, sabe? Ele foi encontrar coisas, sonoridades de cada um e compor uma música onde tudo isso coubesse, instrumentos que falam de cada personagem. E aí, para um requinte maior, ainda uma sofisticação maior, depois de tudo isso, veio um outro profissional que é muito fera, que é o Fernando Aranha, sabe? Que a D foi caçar ele lá, sabe, não sei aonde, a gente não tinha a grana para bancar ele, ele não era parceiro nosso ainda, e ele viu o filme, se apaixonou, comprou a ideia e caiu dentro. Então fez um desenho de som assim extremamente minimalista, rico, né? É muito bacana quando a gente tem muitas camadas e que todas elas se harmonizam e criam uma experiência para o espectador que ele nem sabe discernir de onde está vindo, mas está carregando ele, está flutuando com ele para alguns lugares, sabe? Quando a gente sai um pouco da palavra, a palavra acaba trazendo muita gente para o mental, né? Eu costumo dizer que o espectador de uma obra gestual, sem palavra, do que for, se ele se acomoda na cadeira, ele perde o fio. Ele é convidado a vir um pouquinho mais para frente da cadeira e completar com o imaginário dele o que está acontecendo. E às vezes o que eu leio de uma forma, você lê de outra e a pessoa do lado lê de outra, sabe? Às vezes alguém fala, aquela cena tal, era isso, isso, isso. Era isso aí, isso aí. É o que a pessoa sentiu, sabe? E a palavra já é determinante, né? A palavra determina coisas. Embora a gente tenha a poesia, que abre mil sentidos. E fora que o Daniel, ele está no elenco, ele é o gaiteiro, É verdade. ele é o cara da perna de pau, porque ele vem dessa tradição de circo, e ele é o gaiteiro, coisas do sul, né? É o Sanfoneiro. sanfona, ele é o sanfoneiro, e ele também acende a luz do circo no início de Na perna perna de de pau, pau. que ele é um excelente, ele anda de perna de pau muito bem. E assim, Alex, esse filme ele foi feito por um grupo de amigos, assim, com poucos recursos e muito amor, assim, uma equipe muito unida, né, que faz Muita esse tipo de dedicação. coisa, né? Muita dedicação. Gente, acho que a gente, desculpa, mas Ah, a gente tem outra Só mais uma, limitação de tempo. só mais uma última questão para encerrarmos. É, acho que a própria premissa do filme, de certa forma, ela
me pareceu ser uma possibilidade de abertura para a discussão em relação a como a arte circense se impõe hoje na nossa sociedade. Acho que a Julieta, ela, nos momentos iniciais, ela passa por essa ruptura, né, enfim, dos pais querer descontinuar uma tradição e ela é jogada para esse ambiente urbano no qual ela tenta, enfim, contagiar para seguir com uma tradição ao invés de interrompê-la. E eu queria que vocês comentassem sobre como vocês têm percebido justamente a arte circense agora, no século XXI. Porque, assim, como experiência profissional, aliás, desculpa, profissional não, pessoal, enfim, eu cresci aqui no ABC Paulista e eu lembro que na minha infância era muito comum você ter essas itinerâncias de circos. Hoje em dia, agora, em 2023, é muito mais raro. A minha sobrinha, que tem 6 anos, só tem a oportunidade de ir ao circo por aqui talvez uma vez por ano, enquanto na minha época, na minha geração, isso era bastante diferente. Então, eu queria saber se existia a intenção de, enfim, fazer um discurso a respeito disso, a partir desse filme, o que vocês refletem a respeito disso. Quer falar, Dê? Puxa aí, a É, partir dessa é, autoria. Né? eu acho que tem, sim, tem uma relação com esse circo que está desaparecendo de uma certa forma, mas também tem uma relação com esse circo contemporâneo que está surgindo, né? Que o Luiz mesmo falou que nós trabalhamos, né, em alguns espetáculos de circo contemporâneo. Eu acho que o circo está ressurgindo de alguma maneira, como todas as artes. Então, eu acho que flerta um pouco com essas duas ideias, né? Daquele circo mais tradicional, que é maravilhoso e que passa por uma série de dificuldades, né? Que a gente sabe agora na pandemia. Mas eu acho que o circo está se transformando, como a arte em geral. Acho que ele está passando por essa transformação e vai tá surgindo um novo circo. É um pouco a ideia do que tem ali no filme, né? Tem essa transformação que a Julieta propõe na cidade. Quando a gente foi fazer esse primeiro espetáculo de circo, né, convidaram para dirigir, a partir, justamente chamaram porque, né, vinha de uma linguagem nova, foi muito bacana. Eu fui muito sincero, eu falei, olha, eu sou palhaço, fui palhaço há 20 anos, mas amo circo, assisti muito como você. Eu ia assim, meu pai me levava muito a circo, eu passei a minha infância em Brasília, a primeira infância. Eu não ia a teatro infantil, não fui teatro infantil, eu ia a circo, ia muito circo, sabe? Meu pai me levava bastante, eu sou muito apaixonado. Eu falei, então o circo está na minha história, mas eu não conheço isso assim. E aí eles foram muito generosos, me mandaram para Lima para conhecer um circo chamado Latarumba. Tava o Latarumba em cartaz e o Cirque du Soleil lá em cartaz. É um circo de 2.000 lugares, o Latarumba. O Latarumba estava lotado todos os dias. Eu fiquei 5 dias em Lima, todos os dias eu ia lá assistir o espetáculo, fui recebido por eles tal. E eu queria assistir na primeira fila, nesse 2.000 lugares, lá enorme, e eu não conseguia, só fui conseguir ver no terceiro, quarto dia. O circo sempre lotado, e eu sabia que o Cirque du Soleil lá estava com meia casa. O que era esse circo? Esse circo ele tem esse lugar entre o tradicional e o contemporâneo. Uma medida ali foi aquilo que eu fui ver. Foi tão bacana porque eu fui jantar com o diretor do circo e aí quando a gente foi ver, a gente tinha uma mesma origem. Ele também estudou na escola do Jacques Lecoq, sabe? Tem essa linguagem gestual por baixo. E eu falei, uau, olha que incrível, sabe? Então acho que é um pouco isso que a Dê está falando, né? É, tem um novo circo. Quando a gente estreou, eu me lembro que na estreia desse espetáculo lá, eu tive uma emoção tão forte que eu falei: o circo, para mim, agora eu estou entendendo o circo como o Maracanã artístico. Essa expressão ficou muito forte, sabe? Tinha o popular e o erudito ali dentro. Parece que aquilo reunia tudo. É fantástico. O circo é uma grande arena de criação. E ele está aí. Eu acho que o circo antigo está se reinventando e ele vai ter sempre lugar na fantasia, no imaginário. É muito mágico.
Bom, eu agradeço, Uhum. Luiz e Denise, pela entrevista. Muito obrigado pela disponibilidade e sucesso agora com a trajetória do filme no circuito exibidor depois de quase 2 anos, basicamente, de festivais, né? Uhum. Obrigado, Obrigada a Alex. você. Muito obrigado, Alex. E que a gente vá para Obrigada. São Paulo. Ah, Isso. Que a sim. gente vá para São Paulo. A Denise me falou que é primeiro as projeções no Rio de Janeiro, mas vou ficar guardando em São Paulo também. Pois é, vamos torcer que você Pode fale para ser. você. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Obrigado, boa Alex. noite para Beijo vocês. pra Até uma dia. Boa próxima. noite. Tchau. Boa noite.